Olá, que alegria podermos celebrar culto a Deus neste domingo, dia 26 de julho, oitavo domingo após Pentecostes, e eu quero acolher você muito cordialmente com as palavras do lema da semana que dizem: Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Com esse versículo de João 6,68, quero dizer que estamos reunidos e reunidas em nome do Deus que é Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo. Amém. Hoje na nossa celebração nós teremos a companhia e o auxílio da pastora Soliana Schneider. Um bom culto a todos e todas. O nosso auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra, e é com Ele que nós queremos ter comunhão. Comunhão significa que Deus quer estar conosco. Comunhão nos lembra que nós devemos ser sinceros, autênticos e que devemos saber reconhecer os nossos erros. Por isso nós queremos nos achegar a Deus em oração, confessando os nossos pecados. Oremos. Querido e amado Deus, nós te agradecemos porque tu cumpristes a tua promessa de nos enviar o teu Espírito. Ele que nos encoraja a chegarmos a ti com inteira confiança para confessar-te que nós não somos dignos de sermos chamados teus filhos e tuas filhas. Nossa fé é fraca, o nosso amor é falho. Nosso testemunho não tem vigor e nossa vida pouco reflete do infinito amor que tu tens demonstrado para conosco. A comunhão entre nós deixa muito a desejar. Temos dificuldade em confiar plenamente na tua palavra e no teu amor. Preferimos confiar em nossa sabedoria do que buscar a sabedoria que vem de ti. Buscamos conhecimento em tantas outras fontes e esquecemos de beber da água da vida, da fonte eterna que é a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, através do agir do teu Santo Espírito, a desfazer as diferenças que separam e criam distância entre tantas pessoas. Ajuda-nos a viver a reconciliação e promove a paz, por amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu mesmo, é que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados, eu nem me lembro mais. São palavras de Isaías 43, 25. Palavras que nos encorajam e que nos deixam contentes, felizes, porque sabemos que Deus nos perdoa através do nosso arrependimento e dos nossos pecados, Ele nem sequer lembra mais. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso novo. Quebra a minha vida e faz-a de novo. É com essa canção que queremos nos preparar para ouvir a leitura bíblica de hoje. Ao hino 421, do capítulo 2, o hino verde. Eu quero ser.
encontra em Romanos, capítulo 8, os versículos 26 até 39, que passo a ler. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavra do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e irmão Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai e Mãe, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém. Querida comunidade, caros irmãos, caras irmãs, hoje nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 8, uma carta que tem um conteúdo teológico bastante denso. Trata-se da apresentação que o apóstolo Paulo fazia de si mesmo antes de visitar a comunidade de Romanos. Ali ele não respondia a nenhum questionamento da comunidade, mas tentava apresentar o núcleo da sua mensagem teológica, o núcleo da sua pregação do Evangelho. E de fato, a pregação de Paulo em Romanos é uma das peças centrais do Novo Testamento. Ela é tão importante para a definição da nossa fé cristã que nós podemos dizer que algumas figuras importantes na história encontraram nela a centralidade do Evangelho. Assim foi com Santo Agostinho, que veio a se converter ao cristianismo lendo a carta aos Romanos. Também Martinho Lutero e Calvino encontraram na carta aos Romanos o fundamento para a reforma protestante e para a teologia protestante que ainda hoje nós professamos. Lutero dizia assim: realmente a parte principal do Novo Testamento e verdadeiramente o Evangelho mais puro. Vale lembrar que é na carta aos Romanos que Lutero encontra
o fundamento para essa que é a doutrina principal das igrejas luteranas, que é a justificação pela graça através da fé. No entanto, é uma leitura difícil de se fazer, e para isso eu gostaria de sugerir que nós adotássemos uma imagem para pensarmos neste conteúdo. A imagem que eu quero sugerir é de um vaso. O vaso pode, nesse caso, representar a nossa vida, assim como um vaso de flores, ou como nós cantamos agora, quero ser um vaso novo. O vaso também pode representar a nossa fé, um recipiente que recebe aquilo que o próprio Deus cria e faz em nós. Vamos deixar de lado por um momento a nossa imagem do vaso para pensarmos um pouco no texto de Romanos 8, 26 até 39. Paulo aborda a questão do sofrimento. Ele tenta responder a pergunta que permanece para as pessoas cristãs: como é possível que, mesmo tendo o Espírito Santo e a promessa de viver em Cristo, nós continuamos sofrendo neste mundo? E ele lembra uma parte anterior ao nosso texto, nos versículos 22 e 23, ele lembra que o universo todo geme e sofre como uma mulher no parto. Bem como nós que recebemos o Espírito Santo, também continuamos gemendo. No nosso texto mesmo, Paulo cita o Salmo 44, um salmo de lamento, na frase que diz: somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Sofrimento, portanto, para Paulo continua parte presente na nossa vida. Como é possível entendermos isso? Paulo entende e fala para nós que o Espírito que cria a comunhão com o próprio Jesus, esse Espírito que habita em nós, habita na sua igreja, cria unidade com Jesus em sua glória. Jesus, esse que esteve ao nosso lado e que agora está presente na nossa vida através do seu Espírito, nos proporcionando a vivência do seu reino no nosso dia a dia, sinais do reino de Deus no nosso convívio, nas nossas comunidades, na nossa sociedade. No entanto, nos lembra que o reino ainda não se completou. Ele fala da presença do reino já entre nós, mas ainda não em sua completude. Portanto, essa mensagem pode ser muito oportuna para o momento que nós vivemos. Nós que vivemos nesse tempo de pandemia, tempo de medo e angústia em virtude do vírus, do risco de sermos contaminados, do medo dos efeitos que essa contaminação pode ter em nós, aquelas pessoas que eventualmente já foram ou estão doentes, o medo da possibilidade da internação, de que desenvolva para um quadro mais grave que ameace a nossa vida, a experiência do luto coletivo que passamos, mais de 80 mil mortos só no Brasil, a experiência do luto mal elaborado, mal vivido, sem uma despedida adequada, certamente gera muito sofrimento, dor, dúvida na nossa vida. Além disso, nos afeta no aspecto psicológico profundamente, esse tempo de isolamento, de distanciamento social das nossas famílias, das nossas comunidades, das pessoas que amamos, nos afeta profundamente, nos gera depressão, tristeza, angústia, ansiedade, toda sorte de mal-estar, saudade daqueles que amamos, daquelas que amamos. E não por último, o impacto econômico que o vírus trará para a nossa sociedade, o desemprego,
a diminuição da nossa renda, que dá sustento às famílias, o medo do que pode acontecer com o nosso trabalho, com a nossa sociedade como um todo. Estamos nós também assolados pelo sofrimento e pela dor que afeta cada um e cada uma de nós de uma maneira diferente. A leitura bíblica que fizemos hoje traz duas palavras de Paulo que podem ser muito consoladoras para este momento de dor e sofrimento que cada um e cada uma de nós passa à sua maneira. Paulo nos diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do próprio Cristo, ora em nós. Ele vem e nos habita a partir de Pentecostes, que nós celebramos e anunciamos neste tempo litúrgico. O Espírito Santo habita a sua igreja e habita a vida dos filhos e filhas de Deus. Esse Espírito comunica ao próprio Deus, ora por nós. Fala da nossa dor e do nosso sofrimento que por vezes nós somos incapazes de expressar. Ele conhece o que está no nosso coração. Esta Ruá, Espírito de vida, conhece profundamente cada um e cada uma de nós e pede em favor de todo o povo. Ora para que aconteça a vontade de Deus em nossas vidas, assim como nós também pedimos na oração do Pai Nosso. Paulo ainda ressalta que Deus está ao nosso lado no momento de sofrimento. De maneira nenhuma, estar em Cristo ou estar no Espírito, ter o Espírito em nós, faz com que nós não passemos por momentos de dor e sofrimento. Muito pelo contrário. O cristão sofre na vida, assim como todo ser humano sofre na sua vida. Mas Paulo lembra, quem está ao nosso lado é o próprio Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor diante de Deus. É o próprio Cristo que se encarnou, viveu a vida, conhece o sofrimento humano, foi crucificado e ressuscitou, possibilitando a nós a esperança de que também nós vamos compartilhar desta vitória sobre toda dor e sofrimento e nos encontraremos junto com Cristo na glória do próprio Deus. Assim diz Paulo: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? O sofrimento é parte da vida, mas Deus conhece o nosso sofrimento no nosso íntimo, conhece o nosso coração, ora por nós para que se realize a vontade de Deus nas nossas vidas, e Deus é capaz de guiar-nos através do nosso sofrimento para a concretização do seu plano para cada um e cada uma de nós. Em Cristo e na presença do Espírito, Deus expressa a sua profunda solidariedade conosco no nosso sofrimento e anuncia uma promessa de esperança. Vamos retomar agora a nossa imagem do vaso, o vaso que expressa a nossa fé e a nossa vida. A nossa vida que é moldada pelas mãos de Deus, que nós oramos e pedimos que esse nosso Deus nos transforme num vaso novo, mas o vaso que representa a nossa capacidade de receber, nossa capacidade de acolher a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Por vezes esse vaso da nossa vida, o vaso da nossa fé, está cheio de pedras pesadas, cheio de outras coisas que a gente coloca dentro e que impedem que uma flor seja colocada, impedem que um novo conteúdo possa entrar nesse vaso, deixam o vaso pesado, carregado das nossas certezas rígidas, as verdades das quais a gente não abre mão, carregado da nossa confiança excessiva em projetos humanos, alguns deles que ocupam
como ídolos a presença do próprio Deus na nossa vida? Quais são as pedras que você tem carregado dentro de si? Quais são essas pedras, este conteúdo que está preenchendo o seu vaso, carregando o seu vaso? No fim das contas, a pergunta é: onde nós estamos colocando o nosso coração e onde estamos colocando a nossa esperança? Nas pedras que nós pegamos nas mãos por vezes para utilizar com ódio contra outras pessoas, para gerar divisão e perseguição, aquele que pensa diferente. Pedras que representam uma falsa esperança que nos afunda para o fundo do rio. Portanto, eu queria convidar você neste domingo que oportunize a presença do Espírito no vaso da sua fé. Tente esvaziar a si mesmo, tente largar as pedras das mãos, estar aberta, receptiva para receber a presença desse Deus que quer habitar na nossa vida. Esvaziar-se de si. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nós temos que nos abrir à presença de Deus que quer estar conosco, que quer ouvir a nossa oração, que quer ouvir o nosso sofrimento profundo, que é um Deus tão bondoso que é capaz de expressar por nós essa dor e este sofrimento, que fica ao nosso lado através das dúvidas, dos sofrimentos desta vida. E eu quero concluir com as palavras do próprio apóstolo Paulo, em que diz: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Não há nada que possa separar-nos do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem o mal, nem a angústia.
Neste domingo nós, como de costume, reunimos pedidos de oração, motivos de gratidão, intercessões por pessoas. E de modo especial hoje nós queremos nos recordar do irmão Hélio Olavo Rau, falecido no dia 23 de julho, irmão de José Paulo Rau. Faleceu aos 77 anos, vítima de câncer, suspeita de ter pego coronavírus. Seu Hélio deixa enlutada a esposa Erni, 3 filhos e demais familiares. Foi sepultado em Coroado do Oeste, Rondônia. Também queremos lembrar que a Covid-19 chegou na nossa comunidade de Goiânia e algumas pessoas estão nesse momento em isolamento. Lembramos da Ana Luísa, filha da Helga e do Jaime, que nesse momento está em isolamento em casa, assintomática. Lembramos da nossa presidente da comunidade, a Isabel, o Cláudio e o filho Arthur, que também foram contaminados com coronavírus. Pedimos para que os efeitos dessa doença não progridam e que possam logo estar de volta nas suas atividades cotidianas com saúde. Também queremos lembrar hoje que celebramos o aniversário do Jaime, pedir por sua vida, pela bênção de Deus. Eu quero convidar você a colocar também diante de Deus aquilo que está no seu coração, em oração conosco. Querido Deus de amor e misericórdia, que nos dá o Espírito Santo, que habita em nós e que é capaz de conhecer todos os nossos sofrimentos, que é capaz de orar por nós a palavra que nós não sabemos dizer. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua presença em nossa vida, mesmo em meio aos sofrimentos. Te pedimos pela família enlutada, acolhe cada um e cada uma com teu bondoso afeto, esteja guiando eles nesse tempo de luto, de dificuldade, de distância dos familiares. Te pedimos pelas pessoas contaminadas pelo coronavírus da nossa comunidade, que esse número possa se reduzir, que nós possamos agir de modo responsável, mais cuidadoso e não permitir que esse vírus se alastre no nosso meio. Dá saúde, dá que possam se recuperar. Te agradecemos pelas bênçãos da tua vida, as bênçãos que tu dás a cada um e cada uma de nós, as grandes e pequenas alegrias do nosso dia a dia, quando celebramos o aniversário do Jaime e de tantas outras pessoas que estão comemorando a sua vida nesta semana. Isso e tudo mais que nós queremos colocar em tuas mãos, pedindo pela sociedade, pela tua igreja, pedindo pelas nossas famílias, pedindo pelas nossas vidas. Nós queremos colocar através da oração que teu Filho Jesus nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram também receber a bênção do nosso Senhor. Que o Deus da vida, do amor e da paz te ampare quando caíres, te fortaleça quando estiver fraco, te dê a luz quando estiver sobre a escuridão, te dê um ouvido amigo quando estiveres na solidão, que Ele te proteja no teu caminho, te fortaleça hoje e sempre. Assim vos abençoe o Trino Deus, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.
Tenhamos todos uma ótima semana. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim.